Dessa vez, vereador André Meirinho está aqui ao nosso lado. Seja bem-vindo, vereador, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Silveira Júnior. Bom dia. Todos que nos acompanham na Rádio Camboriú. É um prazer estar participando aqui do programa e poder falar, né, com a nossa comunidade sobre ações para o presente e futuro de Balneário Camboriú. Pois bem, chamou a atenção recentemente um projeto de lei de sua iniciativa para regulamentar institutos do plebiscito e referendo de iniciativa popular. Se puder explicar para a gente, por favor. Marquinhos, esse é muito importante no seguinte sentido, das pessoas participarem diretamente das decisões para o presente e futuro da nossa cidade. Certo. Né? É a democracia direta. O que seria isso? Além de, em síntese, em 2024, além de votar para prefeito e para vereador, que as pessoas possam votar pautas relevantes e estratégicas e por vezes polêmicas para Balneário Camboriú, definindo então assim o presente e futuro da nossa cidade. Então, para ter um histórico recente que aconteceu em 2001, por exemplo, teve um plebiscito sobre o alargamento da faixa de areia. Então as pessoas foram lá, aprovaram, embora algumas pessoas questionem que foi pouco o número de pessoas que estiveram votando, mas foi aprovado. Certo. E anos depois a obra foi realizada, né? Certo. Então, qual é o objetivo? É isso, que seja o que é mais tradicional conhecido plebiscito. Plebiscito é quando se vota antes do ato acontecer. Certo. Então, por exemplo, em 93, o brasileiro votou para escolher a forma e sistema de governo no Brasil, entre a monarquia e república e entre parlamentarismo e presidencialismo. Isso é, então, o plebiscito, já dado o exemplo do Balneário Camboriú. O referendo é quando se escolhe depois, já existe a regra e a população decide depois se concorda com aquela regra ou não, que a questão, por exemplo, 2005 foi votado pela questão das armas. Isso. E a outra coisa que trata o projeto, que é a iniciativa popular, é a possibilidade da população iniciar um projeto de lei com um número de assinaturas, no caso, 5% da população, ou seja, 5.000 pessoas. Então, para essas propostas avançarem na Câmara agora com a aprovação do projeto, que demorou, mas finalmente foi aprovado, quem pode iniciar uma proposta de plebiscito? Vamos lá. Vamos lá. Pode ser a comunidade, também com 5% da população, o número de eleitores, na verdade, né? Hoje o número de eleitores em Balneário Camboriú está em cerca de 102.000 eleitores, então daria ali mais ou menos 5.000 eleitores assinando essa proposta. Ela vai poder ser incluída lá na urna, lá no TRE, para votar no dia da eleição. Ou por 2/3 dos vereadores, ou seja, 13 vereadores, ou por iniciativa do prefeito. E quais temas? Os temas nós estamos esperando que a população nos aponte, mas volta e meia aparece um tema polêmico. Por exemplo, já o ano passado, retrasado, foi questionada a questão da restinga na praia. Então, várias pessoas favoráveis, várias pessoas contrárias. Sobre a questão de naturismo na Praia do Pinho, também apareceu o embate recente. Já teve a questão do porto para atracar transatlânticos, para a questão de navios e cruzeiros, pessoas favoráveis e pessoas contrárias. Então, isso é muito importante, é um instrumento muito importante para que as pessoas decidam, junto com a cidade, os rumos, para o presente e futuro da nossa cidade. Me permita fazer uma pergunta para o senhor. Todas as sextas-feiras nós temos aqui em nossa bancada um cientista político, o Jackson Dirceu Laurindo. Ele comenta, e na sexta-feira ele comentou a respeito dessa sua iniciativa, eu gostaria de pontuar com o senhor algumas coisas ali que ele disse, para saber a sua opinião. Sim. Ele disse assim, ele achou que muito interessante, inclusive ele disse que isso torna Balneário Camboriú mais participativa por parte da população, mas ele disse que o medo dele é que isso pode servir como alternativa para as autoridades se esquivarem das responsabilidades e decisões políticas. O senhor não vê assim? Olha, eu vejo que hoje o que ocorre? Sim, os debates são feitos na Câmara, quando precisa de projeto de lei é votado na Câmara, quando o prefeito tem autonomia, o prefeito decide. Perfeito. Muito bem. Certo. Mas o que é muito importante deixar claro? O prefeito e os vereadores não são donos da cidade. Eles têm um mandato temporário
Não estão, assim como o mandato do vereador. Exato. Eles não estão para deliberar algumas questões, estão no mandato e ali na frente, daqui 1 ano e meio, vão sair. Então, quem tem que decidir? Quem que comanda a cidade? Quem deve ser? O povo de Balneário Camboriú. Perfeito. Então, vamos dizer, o prefeito que está agora, lá depois vai poder votar no plebiscito, definir as pautas como cidadão, né, como qualquer outro. Então, isso eu vejo muito importante. É um avanço, né, a democracia direta é um avanço que faz, inclusive, a questão de pertencimento, de decidir os rumos da cidade. Não são todas as pautas. O que nós esperamos que de repente tenha um plebiscito ou um referendo para votar, ou quem sabe mais de um, mas geralmente os que vão são o que existe uma grande divisão da população. Geralmente são essas propostas que acabam indo. Então eu vejo como algo muito importante nesse sentido. É importante a observação, né? Existem os representantes, mas por vezes os representantes não nos representam. Não podemos esquecer que projetos importantes deixam de ser votados ou pelo governo ter a maioria na Câmara, acaba aprovando de qualquer forma uma iniciativa que a população em geral é contrária. Então, esses mecanismos que permitem a própria população propor, a própria população exigir que determinadas pautas sejam decididas, isso é muito importante e ocorre em vários países. Marquinhos, eu vou dizer, eu tenho cidadania italiana. Certo. De vez em quando o consulado manda também plebiscito, para saber, o referendo, geralmente é referendo, uma norma que foi aprovada para saber se a população concorda. Se nós formos pegar no Reino Unido, a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, como é que foi? A população votou maioria para sair, embora o primeiro-ministro não concordasse, inclusive ele renunciou quando a maioria decidiu daquela forma. Quando aconteceu. Mas a decisão da população foi levada à frente e é assim que é, né? Não se trata de monarquia absolutista onde o rei decide tudo. O processo é exatamente outro. É democracia, assim que deve ser. Então eu vejo que é um instrumento importante que, equilibrado aí com demais políticas públicas, pode ser um grande avanço e fazer com que as pessoas participem mais. São 7h53 nesta manhã de terça-feira. Estamos agora ao lado aqui do vereador André Meirinho, o vereador que apresentou recentemente aí agora virou projeto de lei? Continua o projeto de lei, foi aprovado, vai para a redação final hoje e depois vai para o prefeito sancionar. Certo. Após a sanção do prefeito, daí se torna lei e aí a população pode, inclusive, fazer já o abaixo-assinado, encaminhar tanto de forma escrita para a Câmara, a forma tradicional, antiga, como depois de forma virtual, quando vai ser adequado o site da Câmara de Vereadores. Claro, eu acredito que depois de virado o projeto de lei vai ter todo um parâmetro para seguir lá, né? Bom, vereador André Meirinho, um balanço aí da sua administração, da sua vereança aí na Câmara de Vereadores, por favor. Bom, eu tenho uma série contente assim com uma série de projetos que conseguimos aprovar de lei especificamente para o presente e futuro de Balneário Camboriú. Entre eles é a cobrança para que o prefeito preste conta das promessas de campanha que ele tem que divulgar o programa de metas dele no decorrer do mandato e nós estamos forçando aí via Ministério Público para que ele faça esse esclarecimento. Já fizemos, pois, 4 denúncias, tivemos aprovação de projetos importantes também, como a questão da Lei de Inovação de Balneário Camboriú, também da autoria do nosso mandato, para diversificar a economia da cidade, né, além do turismo, de construção civil, do comércio, mas também para essa área de inovação e tecnologia. Tem o projeto também de segurança hídrica e desenvolvimento sustentável, que é para o planejamento, tanto na questão de abastecimento de água, que existe previsão de ter dificuldade nos próximos anos, como a questão de despoluição, entre outros temas. Então, legislações aprovadas e que, somado a isso, vem a fiscalização, como a atuação e cobrança, falando aí de esgotamento sanitário, falando da nossa cobrança da Imasa. Até estivemos recentemente em Jaraguá do Sul mostrando um modelo que aliás, Jaraguá é uma grande referência, porque tem uma área muito maior, 11 vezes maior que Balneário Camboriú. Começou a fazer o esgotamento sanitário apenas em 1998, chegou aí a ter já está com mais de 90% de rede,
mas tem eficiência em mais de 90% na estação de tratamento de esgoto. Que Balneário Camboriú já teve 98% até 2019 e depois de 2020 para baixo foi ladeira abaixo, perdeu 3 anos aí de ineficiência, de inoperância. E após, importante, após essa nossa visita a Jaraguá do Sul, a mostrar que o tratamento preliminar lá de Jaraguá do Sul era automático e aqui Balneário estava 3 anos no manual, após isso, após esse vídeo, finalmente a EMASA começa a divulgar alguma coisa de troca desse tratamento preliminar. Agora começou a divulgar que está fazendo um 4º decantador, mas é muito importante que as pessoas saibam que o 3º decantador está lá parado, não funciona, e o principal, a lagoa que faz o principal do tratamento, ela não está funcionando, não tem previsão para funcionar, e isso não vai fazer com que volte a 98% de eficiência. E infelizmente, o cenário é muito triste, o cenário aí para a temporada novamente de ter a balneabilidade ruim, infelizmente, e algo que impacta então tanto a questão do meio ambiente, quanto a questão de saúde, quanto a questão de reputação de Balneário Camboriú. E por isso que nós continuamos na Câmara com o pedido de CPI, com as 5 assinaturas, continuamos perseverantes com as 5 assinaturas, esperamos ter mais assinaturas, mas porque tem que ficar claro o que ocorreu nesses 3 anos de inoperância e que de um modelo de estação de tratamento de esgoto foi um grande problema. Então, algumas ações, né, do nosso mandato, Marquinhos, tanto de projetos aprovados, quanto entra a parte de fiscalização, né, além de aprovar, também fiscalizar aquilo que deveria estar funcionando. Bom, 7h57, 7h57 da manhã. A gente quer agradecer demais aqui ao vereador André Meirinho, agradecer a Cate, né? Ela sempre que coloca o vereador aí nos veículos de comunicação, não esquece da Rádio Camboriú, ela sempre dá Marquinhos, tem uma vaguinha? Ela tem, obviamente a gente agenda, até porque esse espaço aqui é democrático, a gente recebe a todos, né? Para poder colocar aí a toda a comunidade Balneário Camboriú e região as situações do município. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Marquinhos, Silveira Júnior também, um abraço a todos que nos acompanham na Rádio Camboriú, parabéns pela audiência, obrigado. Parabéns pela programação, e vou dizer que é a rádio que o meu pai mais tem escutado e tem referenciado, então parabéns. É o nosso perfil mesmo, né? As pessoas que gostam aí das músicas do Flashback e agora com o jornalismo aí desse ano 2023, dessa forma como a gente vai trazendo. Palpiteiro aí, o Rames e o Lucas resolve o negócio nosso lá, não? Olha, eu espero que realmente resolva, espero que seja um novo patamar. Ele não perde a oportunidade. Principalmente o Rames Rodrigues, olha, a gente tem muita expectativa. O vereador, expectativa adiada adoece o coração, tem um provérbio bíblico que diz isso, viu? Mas aqui, a gente vai ficar na torcida. Obrigado, viu? Obrigado. Quem quiser acompanhar o senhor nas redes sociais, como é que são seus canais oficiais? André Meirinho e André F. Meirinho. Então, aí também canal do YouTube, Instagram, enfim, uma série de redes sociais. O F de faca, o F é o meu sobrenome do meio, Furlan, então André F. Meirinho e André Meirinho. Então tem uma série de iniciativas, inclusive a nossa nova série no YouTube, Balneário Camboriú Tem História, contando um pouco da história da cidade para deixar de forma mais didática para a população. André Meirinho, vereador de Balneário Camboriú, mais um entrevistado nesta manhã. Exato, seja sempre muito bem-vindo, já está convidado para uma próxima e está convidado também amanhã a assistir-nos pelos nossos canais digitais, o Marcos Júnior dançando o tango da vitória do Colorado. Amanhã. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.